Mais uma vez o Bora Up aqui vem impactar. A gente fala muito de impactar porque o Conega é isso, gente. É transformar as pessoas, é elevar, é transbordar. E por que não dizer mudar as pessoas através de uma comunicação e de exemplos de vivência, espiritualidade e de vida. Crispim, nós estamos com duas aqui que os bastidores foi quente, não foi? Vou falar com sinceridade. Os bastidores foram tão top, Frank, que nós já nos comprometemos de tê-las em Goiânia para gravar o nosso podcast. Agora, sabe qual que é o mais gostoso de estar aqui no Conega em Rio Verde e começar a partilhar essas histórias? Porque são pessoas daqui. Então, são talentos de Rio Verde, da cidade, que a gente tem a oportunidade de conhecer e viver mais próximo. Que essas pessoas hoje são a Gabi e a Fernanda. Sim. Quero Sejam agradecer bem-vindos. demais a presença de vocês, a gente poder compartilhar um pouco da história. E fale um pouco de você, Gabi. Reza um pouquinho de você. Eu sou de Rio Verde, estou em Rio Verde, mas eu sou do Ceará, eu sou cearense, eu sou natural de lá. Mas estou aqui em Rio Verde já há 28 anos. Em Rio Verde não, em Goiás. Há mais de 28 anos, em Rio Verde eu estou há 4 anos, e essa cidade me abraçou e me gerou oportunidades muito boas. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, tá? Com certeza estaremos em Goiânia, vai ser um prazer contar a nossa história aí pelo mundo. Eu falo que eu sou de Rio Verde para o mundo. Produto de importação. Produto de exportação, com certeza, porque o que eu faço é levar, através da minha história, uma transformação para outras pessoas. Então, as pessoas que não têm mais, acham que não tem potencial, não acreditam em si, eu posso ajudar elas nesse caminho, nesse percurso, porque foi exatamente isso que eu vivi na minha vida. Isso é muito importante, né? Crispim, Gabi, Fernanda. Porque passaram muitas pessoas aqui falando de financeiro, de Sim. consultoria, de resultado, de performance, né? De alta performance. Mas atrás de chegar a esse ponto de transbordar a performance, conta para nós, Gabi, Fernanda, como é que foi chegar em Rio Verde? Você passou por... Isso, vem de fora, né? Sim, Vamos dizer assim, sim. de outro estado. Eu morava quando eu tinha 9 anos de idade, eu vim embora do Ceará para Goiás. Hoje eu estou com 36 anos, então tem muito tempo, eu sou quase uma goiana, adoro esse Goiás, mas eu vim em uma transição de separação dos meus pais. Meus pais se separaram, minha mãe se casou novamente e se casou com uma pessoa muito ruim, que me fez muito mal. Nossa. Então, essa pessoa abusava de mim. E quando eu cresci, eu continuei vivendo isso em outros relacionamentos. Então, eu precisei passar por um processo de ressignificação. Porque nessa transição, eu culpava meu pai. Eu falava, o meu pai não me protegeu, ele tinha que ter me protegido. Mas não é culpa dele. E nem é culpa de ninguém, é a minha história. Eu só precisava me perdoar por isso, por ter vivido isso, que também não era culpa minha. Então, quando eu comecei esse processo de cura, foi que eu comecei a entender quem eu realmente era. Então, eu não sou aquilo que eu faço, eu sou aquilo que o Senhor diz que eu sou. E Ele diz que eu sou imagem e semelhança dEle. Então, se eu sou imagem e semelhança dEle, Ele é perfeito, Ele é tudo. Então, eu sou tudo, eu sou perfeito, porque Ele me criou assim. Mas eu acabei de falar para ele aqui no bastidor que a gente quer o sucesso, mas não quer o processo. Mas é o processo que faz a gente chegar no sucesso. Só chega no propósito quem suporta o processo. Exatamente, isso, né? Exatamente. Claro. Vamos ouvir um pouco da A Fernanda Fernanda, também, né, conhecer Fernanda? um pouco. Verdade. Você, Fernanda, conta sobre sua história. Como a Gabi, também não sou de Rio Verde, sou paraibana, a gente é vizinha de estado, né? Olha só. Vim para Rio Verde com 17 anos, mas antes meu padrasto veio para cá. Ele trabalhava de madrugada, né, na Perdigão, e de dia vendia picolé. E a gente sempre esteve nesse processo de crescimento, né, e prospecção. E quando eu cheguei aqui, tive a oportunidade de trabalhar em algumas empresas, aprendi, montei meu próprio negócio há 5 anos atrás, que foi um estouro, um sucesso, e hoje a gente tem mais de 6 empresas. Então, se você tá lá, não desista, porque eu também vim de lá. Olha só que bacana, né? A gente vê duas empreendedoras natas aqui, né?
E essa dificuldade de mulher, foi até uma pergunta, né, que nós fizemos para a Carol ontem, né, dessa dificuldade de estar no mundo, que é onde que dizem que é só o homem que pode ser próspero. Ele é né? muito masculino, né? Justamente. Teve até uma polêmica aí agora, nos últimos dias. A gente gosta disso, a gente viram, gosta disso. né? Eu gosto de falar disso também. Fofoquinha. Então a gente teve uma polêmica aí de um CEO de uma empresa que falou que Deus me livre casar com uma CEO. Gente, casar com a CEO é maravilhoso. Nossa. A mulher está crescendo, está no topo, ela não quer só para ela, não. Então, o meu crescimento é para as minhas filhas. Eu falo que o meu maior sucesso é dentro de casa. Eu acabei de falar isso na minha palestra. Olha Então, só. não adianta eu ter uma empresa muito bem sucedida, que fatura muito bem, se a minha família está desestruturada. Exatamente. Agora, se a pessoa não entende a diferença dessas duas coisas, aí é um problema interno dela. Ela precisa tratar e ressignificar Exatamente. isso. Agora, não vem culpar as mulheres empreendedoras, não, gente. Eu adoro ser empreendedora, adoro fazer o que eu faço, adoro faturar, adoro dar qualidade de vida para as minhas filhas. Então, passei por esse processo todo, mas ressignifiquei. Então, não é o que nos aconteceu, é o que a gente faz com o que nos aconteceu. E eu entro nesse gancho, aproveitando que a Gabi pegou aí, eu tenho 15 anos de casada, né? Eu tenho 31 anos, 15 anos de casada. E você levar um casamento a 15 anos e crescer junto, não é crescer separado, porque as pessoas pensam que o relacionamento, ele é feito pro homem fazer a parte dele e a mulher fazer a parte dela. Sim. Eu concordo, mas a gente também pode ter as nossas empresas, a gente pode somar com o nosso esposo, não tomando o lugar dele de forma alguma, jamais. O lugar do meu esposo é o lugar dele, eu tô aqui para fortalecer as bases, porque uma casa ela é feita de duas estruturas, de duas bases ali, principais, né? Um é o Dois esposo, pilares, né? isso, e outra é a esposa. E a gente tá aqui justamente para fazer, junto, né? Para ser essa junção. Sim. A gente percebe, né, Gabi? A Gabi até falou um pouco da família dela, essa falta de estruturação familiar, o tanto que gera conflito dos nossos filhos, que são os nossos frutos, né? E a gente tem que entender que a posição da esposa é ser feminina, sim, é ser esposa, sim, é cuidar do lar, sim, a gente tá aqui para isso, mas isso não tira o nosso direito de cuidar, né, das nossas empresas, de cuidar dos funcionários, até porque na Bíblia fala, né, que a mulher de Provérbios, aquela mulher lá de Provérbios, ela acorda cedo, ela cuida da casa, ela cuida dos funcionários, ela cuida da dinâmica toda para o esposo e para o mundo. E ter essa base, né, A que é uma mulher base que administra, vem, né? é uma base que vem da gente. Então, é muito fácil você viver nesse mundo, trocando de relacionamento, né? Tentando achar em outras pessoas algo que vai te preencher. O difícil é você continuar num relacionamento há 15 anos e sustentar ele, fazer ele prosperar e crescer, né? Sim. É muito... E crescer é muito, junto, né? Crescer junto, Crescer junto. com as bases estabelecidas, né? Sim. Com as bases bem estruturadas. Eu acho engraçado e assim, até não sou muito de tocar esse assunto, porque para mim é muito polêmico. natural. Né? A gente teve uma oportunidade ontem Sim. com a Carol, Sim. né, com a Carol Pfeiffer, e ela falou muito sobre isso. Né? E a gente não enxerga, mas a mulher é quem conduz o futuro de uma Com sociedade. certeza. Porque a Com mulher, certeza. ela tá com o filho toda hora, Isso. e o filho vem ouvindo e ele vem sendo conduzido. E se você não tem uma mãe empreendedora, como é que você vai ter experiência de empreendedorismo? Como é que você vai falar assim, eu vou crescer, eu vou Exatamente. ser um grande empresário se eu não tenho essa vivência? Eu tenho as minhas filhas, e a minha filha mais velha, um dia ela tinha 14 anos, virou pra mim e falou: mãe, eu quero vender alguma coisa. Eu falei, cara, a menina veio vendendo o tempo inteiro. Eles aprendem por modelagem. Exatamente. Não adianta eu falar pra ela, faz, se eu faço o contrário. Ela vai fazer o que eu faço. Então ela, funciona quero vender. Eu mesmo. falei, filha, procura um produto com ROI bom. Ela, o que é ROI, mãe? Retorno, filha. Senta aqui e vem ouvir com a CEO. Isso! O que é ROI, mãe? É o retorno, filha. Procura, pesquisou. Mãe, vou vender case. Quanto é uma case? Eu compro uma case a R$5. Mãe, você vai vender por quanto? Vou vender a 25. Bom ROI. Vai. E a gente Comprou um monte de case. Eu falei, eu vou te dar R$100. Você compra todo de case. Depois você sustenta isso. Ela faz isso até hoje. Criou uma lojinha online, chama Flower Cases. Olha E só. vende as cases dela. Que lindo. Então a gente ensina a ser empreendedor assim. Exatamente. Então o nosso papel é administrar. Justamente. Eu, por muito tempo, tentei muito. Eu fui casada há 12 anos, mas fiquei 19 anos com a mesma pessoa.
Muito tempo. Então, o que a Fernanda falou é Uma muito vida, importante. É difícil você sustentar um relacionamento. Só que o É. relacionamento ele é feito por dois. Exatamente. Não adianta eu lutar sozinha. E eu fui muito resistente com isso. Porque eu vim de uma religiosidade onde casar é uma vez só, casamento é eterno. Então, eu Não tive é. resistência para desistir. Só que quando eu desisti é porque não dava mais. Não dava. E por muito tempo eu me senti fracassada por isso. Até eu ressignificar tudo e entender que o Senhor me chamou para fazer diferença. E eu vou ter uma família sim, e eu vou ser feliz num relacionamento sim, porque eu mereço isso. A minha história não diz nada sobre mim. O que me aconteceu não diz nada sobre mim, mas o que eu decido fazer, porque a gente vem de uma era, não sei se vocês concordam comigo, agora tudo é culpar o passado. Porque a minha mãe, porque o meu pai, porque eu fui isso, porque eu fui aquilo. Cara, a vida é pra frente. Exatamente. Tá, aconteceu isso, o que você faz com isso, cara? Faz do limão a limonada. Vai pra frente, perdoa seu pai, perdoa sua mãe, ressignifica isso, honra. A Bíblia fala, tem que honrar. Honrar não é eu chegar na rede social e falar assim, eu amo meu pai e minha mãe. Não, é o seu dia a dia. Não é você viver com cordão umbilical pregado nas mesmas crenças. Exatamente. Você pode romper isso e ressignificar, mas honra e toca pra frente. Passado ficou pra trás, deixa isso pra trás. E eu entendi isso. Isso, e o quanto Deus ama recomeço. Porque eu vendo a história da Gabi, já veio me conectando com a história da minha mãe. Recentemente, nós perdemos o meu pai, né? Ele faleceu de câncer. E ela ficava muito insegura, filha, eu não dou conta de viver sozinha. Eu falei, mãe, ora, pede pra Deus um esposo. Deus se agrada de recomeço. Se não deu certo, é porque você precisava passar por aquele período, aprender naquela parte da sua vida ali, amadurecer pra Deus te dar algo novo, algo que você vai viver o que Deus tem pra você. Porque as pessoas, elas têm na mentalidade que elas têm que ser escrava de sofrimento. Gente, não é isso. Não é ser escravo de sofrimento. A gente tem que ser livre, a gente nasceu pra ser livre. A gente nasceu pra ser feliz. Se você não está sendo feliz, se você não está sendo livre, você não está vivendo certo, está vivendo errado. Isso. Está vivendo errado. E quando a gente traz as duas coisas para a discussão aqui, que é família, relacionamento e empreendedorismo, a gente acaba linkando uma com a outra, que são juntos, que a nossa primeira empresa é nosso casamento, Exatamente. é nosso relacionamento. Exato. E se um deu certo, se o outro não deu certo, tá tudo bem. Nós estamos empreendendo, né? Você acabou de falar. E assim, entendam, tem uma base, isso está escrito na Bíblia. Você começa, primeiro Deus, nunca é primeiro o trabalho, o filho, a família, primeiro Deus. Porque Ele sim, que você tem que buscar em primeiro, o socorro. Depois você, cara, você. Quem é você diante do que Deus colocou você? Quem é você? Depois a sua família. E o resto vem, o resto dá tudo certo, o resto prospera, o resto cresce. É natural, e o resto né? multiplica. É isso que Deus faz com a gente. E às vezes as pessoas, elas querem colocar primeiro o quê? Eu primeiro, eu sou... Não, gente, não é. Ou trabalho. Outros idolatram o trabalho, outros o relacionamento, outros filhos. A gente vê casamento que se destrói porque coloca o filho ali como empecilho. Eu separei porque a minha mulher não tinha tempo pra mim, só ficava com meu filho. Cara, não é assim, é falta de administração. Então, o marido é prioridade, a esposa é prioridade, sempre. Tem que ser. Os filhos vieram depois. Eu e a Gabi identificou isso, né, nos nossos negócios. A gente teve um chamado. Eu acredito que foi Deus que criou essa conexão entre nós duas. A gente fez uma viagem recente juntas. A gente não era amiga antes, mas Deus, ele usou a Gabi para falar comigo a viagem inteira. Sabe o que é inteira? Do início ao fim da viagem, na ida e na volta. Deus usou eu na vida dela de uma maneira extraordinária, porque nós estamos em tempos diferentes. Mas isso não quer dizer que a gente não vá se conectar, que a gente não vai viver aquilo que Deus chamou a gente para viver. Sim. A gente tem o mesmo princípio, a gente tem o mesmo chamado. Foi onde a gente identificou. Falei, Gabi, se a gente tem tanta clareza de quem nós somos, se a gente tem identidade, se a gente tem um propósito muito alinhado e muito parecido, por que não a gente fazer algo para impactar essa mulherada de Rio Verde? Porque a gente sentiu, né, Gabi, nesse encontro, que essas mulheres, elas precisavam urgente de nós. Elas precisavam sentir, né? Nesse evento que a gente foi almoçar com algumas amigas, algumas colegas, e na conversa, lá no papo, a gente sentiu o quanto a gente já aplica várias coisas que elas estavam com muita dificuldade. Exatamente. Falei, então, dentro disso, a gente pode criar um produto para ajudar essas pessoas, para fazer a diferença na vida delas. As pessoas acham que é chegar no digital, criar um produto, colocar tráfego e ele vai vender milhões, e não é assim. Não é assim. Não é assim, tem uma construção. Tem que ter propósito. Você
precisa ter um mecanismo diferente, uma estratégia diferente. E a gente sabe fazer isso muito bem. Então, em 4 anos, eu me promovi a um nível que eu vou palestrar internacionalmente agora. Vou fazer minha primeira palestra em Londres, dia 21 de outubro. Então, saí de onde eu saí, do fundo do poço, um casamento falido, sem dinheiro, com 2 filhas para criar. Quem chegaria assim? Sem motivo, sem energia, sem vontade nenhuma. Sem né? vontade nenhuma, depressiva, tentando suicídio, querendo morrer. Meu Deus. Como? Em 4 anos eu consegui fazer isso. Esse ano eu ainda tenho palestra em João Pessoa, Rio de Janeiro, São Paulo, Londres, que tem agora. A agenda a gente não consegue lembrar mais, não. Já é muita coisa. Mas assim, cara, se não for propósito, não vai. Tem que ter E a gente sabe fazer isso, a gente sabe construir isso. A gente entende que não é só propósito não vende. Se você for contratar, você tem uma padaria, for contratar um padeiro, você vai perguntar para ele qual é o seu propósito? Não, você vai perguntar para ele se sabe fazer pão. Essa é a regra. É a diferença, né? É verdade. É a diferença. Então, o propósito não vende. A gente precisa ter o propósito para nós. Então, o meu propósito é transformar pessoas, mas ele é meu. Agora, como eu vou oferecer isso para fazer disso uma renda? Porque eu vivo disso. Exatamente. Então, não é o propósito pagar a escola das minhas filhas, que paga as contas. Amor não paga conta, não. Não. É estratégia de venda. Então, isso a gente sabe fazer muito bem. A gente criou esse produto com um ticket bem menor para o Conego. Exatamente. Para lançar aqui no Conego, porque a gente viu a dificuldade dessas pessoas em criar essa narrativa. E olha só, bora lá, bora up, não podia ficar sem estar essa explosão de sucesso que foi aqui na Conego hoje. Por isso a gente traz esse caminhão de sabores, essa explosão de qualidade, de satisfação ao paladar da gente, né? Cara, o mais legal, Frank, da gente pensar num patrocinador é a gente ser cliente desse patrocinador. Né? A gente tem propriedade de falar porque a gente consome muito. E olha, falou de salgadinho, falou de petisco, a gente fala de explosão, pipocas e salgadinhos. Os melhores snacks, os maiores queijos de sucesso nessa área de salgadinho, gente. Explosão Alimentos. Olha, a gente fez uma ativação tão forte aqui em Rio Verde que a gente precisa de distribuidores, supermercados, empórios, para entrar em contato com a Explosão, porque o pessoal falou que não consegue ficar mais sem a pelinha, a pipoquinha de arroz. E olha, Torresmin. Vou te falar, esse salgadinho de queijo aqui fez a Carol Pfeiffer parar tudo que estava fazendo para comer um salgadinho, viu? Arrasou, ou melhor, explodiu aqui em Rio Verde. Explosão Alimentos. Explosão Alimentos é sabor de infância. E linka, né, essa disposição de vocês, esse querer mudar, com uma frase, a gente fala muito de espiritualidade, nós falamos muito aqui nessa bancada, né, Crispim? Que Deus te levanta das suas derrotas, né? Mas nunca das suas desculpas. Sim. Né? Você hora nenhuma deu desculpa. Não, eu tinha tudo para dar errado, eu sei disso, eu tinha tudo para dar errado. E eu comecei dando errado, porque eu saí tão frustrada daquele relacionamento que eu comecei a ensinar isso para as mulheres. Larga essa desgrama desse homem. Sabe? Sem estratégia nenhuma. Peraí. Aí o Senhor falou, peraí que eu vou te moer mais um pouquinho pra você aprender. O sentimento, dor. né? Então eu abri a caixinha de pergunta, só dava pergunta de relacionamento. Nossa. Ah, você separou e não sei o que, não sei o que. Falava, o meu relacionamento tá assim, não tem jeito não, larga. Mentia pra todo mundo, larga. A minha narrativa era essa, larga, mete o pé. Mas não é isso. O Senhor não quer isso, não é dessa forma. Aí eu comecei a mudar o jogo. Aí eu comecei a resgatar casamento que nem eu não tinha. Então hoje eu tenho propriedade para falar que o Senhor pode fazer diferente. Muito. Aí eu comecei a agradecer. Aí eu orava, eu fiz um mural dos sonhos. E eu coloquei várias imagens lá e tinha uma imagem lá que era só uma mulher e 2 crianças, que era eu e as minhas filhas. Só tinha nós lá. E eu fiquei 4 anos sozinha. 4 anos sem nenhum contatinho. Você podia virar meu celular de cabeça para ver cadê os homens dessa terra, gente? Sumiu tudo. Deus, misericórdia. E aí eu comecei a orar. Comecei a orar e falar, Senhor, eu quero um marido. Eu quero um homem na minha vida. Eu quero um lar. Eu quero uma família. Exatamente. Mas eu não sei escolher. Porque se eu escolher por mim, eu vou escolher pelo que está no meu inconsciente. Então, minha mãe,
não teve um casamento bom, minha mãe vai para o 5º casamento. Então, a minha família vem desse mecanismo. Eu falei, eu vou romper esse ciclo. Fiquei 4 anos sozinha. Vou romper esse Vou ciclo. romper isso, porque senão minhas filhas vão repetir. E isso tem muita gente fazendo isso de geração em geração. Falei, vou sofrer o que eu tiver de sofrer, mas vai parar aqui essa desgrama. Daqui para frente é novo. Tá amarrado. Tá amarrado, fica pra trás. Então fiquei esse processo todinho. Só que você acha que é fácil suportar? Porque eu nova, não sou das mais feias, não sou das mais acabadas também não. Nova, podia estar fazendo coisa errada, podia estar saindo com um e com o outro, podia estar... Não, eu foquei no meu trabalho. Ir pro lado mais fácil. Ir pro lado mais Exatamente. fácil, exato. Foquei no meu trabalho. Então eu cobrava R$30 na sobrancelha. Mas eu vendia bolo no pote para ajudar no orçamento e limpava o salão quando fechava. Então de dia eu era profissional, de blazer, fechava o salão e eu ia limpar o salão para Isso ajudar aí. no orçamento. Isso Por quê? Porque eu não queria ferir os princípios. Aí eu comecei a consumir conteúdo de propósito, de princípio, e dentro disso comecei a criar a minha nova realidade. E hoje Isso reflete nas minhas filhas, Isso dentro do segmento da beleza. dentro dos segmentos da beleza. O que eu acho interessante e entra muito com o que vocês estão se propondo é pegar na mão. Sim, Exatamente, é justo Algumas isso. vezes nós precisamos disso, sim, pegar na mão. Hoje vocês se propõem a conduzir mulheres Isso. para uma outra realidade, uma outra situação. sim. Quem pegou na sua mão nesse momento? Nesse momento. Quando você saiu na verdade, quando você estava No fundo. ali no fundo do poço para sair. Porque a gente gosta de falar também nessa mesa que Sim. dê honra a quem é de honra. Exatamente. né? Exatamente. Quem me ajudou a sair do fundo do poço foi meu irmão, Açoeiro, e a minha cunhada Zélia. É o que te falou, vem pra cá. É o que eu falei que era o que tinha que estar aqui comigo. Eles pegaram realmente na minha mão. Na época eu era casada, eu morava em Uruana, estava depressiva. Meu irmão falou, olha, eu preciso ajudar minha irmã. Ele tinha uma loja em outra cidade, ele fechou a loja dele, chegou na minha casa e falou, você vai no psicólogo agora. Não vou, resistente, não vou, vai, eu não tô perguntando se você quer ir, eu vou te levar. Não é opção. Não é opção. Então ele veio e ele me levou. Quando eu cheguei na psicóloga, a primeira consulta, ela falou, olha, o encaminhamento é para o psiquiatra, que o próximo passo dela é o suicídio. Não. E nisso eu já tinha tentado 2 vezes. Nossa, meu Deus. Então eu falo que eles me resgataram. Eles Foi realmente quem me pegou na resgataram. mão. Foi quem pegou na minha mão e está comigo até hoje. Eu tenho muita gratidão por eles, muito mesmo. Essa minha cunhada, ela está há 24 anos na minha família e eu não tenho irmã mulher. Eu tenho 6 irmãos homens. Então ela é como se fosse, eu adotei ela como se ela fosse a minha irmã. E assim, a gente se dá super bem. Você vê Nunca isso, né? brigamos, a gente trabalha junto. Nunca tivemos uma discussão. Então, Tá eu certo tenho- com cunhado e sogra, né? é verdade. Então a gente Mas tem a uma mulher irmandade sabe, né? muito grande. A Sim. mulher sabe, ela consegue organizar Então e eu preciso edificar. dar honra para a vida deles, É. porque se eu estou onde eu estou é porque um dia eles me deram a mão. Foi a Exatamente. minha rede de apoio. Que legal. Sim. Eu falo que nós somos, eu e a Fernanda, nós somos o match perfeito, porque a Fernanda, ela pode falar assim: se tá difícil, não desiste da sua família. Exatamente. E eu posso falar, se você já desistiu, dá para recomeçar. Exatamente. E a gente sempre chega nesse propósito de família, porque, gente, muita gente acredita que é sobre negócios. Vem pro podcast, assiste, fala, não, é sobre negócio. Mas, na verdade, no fundo do meu coração, é sobre a sua família. O que você está construindo aqui nessa terra. Entendeu? Muitas pessoas... Eu fui atraída pelo negócio também, eu comecei a estudar um pouco mais, eu empreendedora em 2019, comecei ali com 13 mil, no primeiro mês faturei 77, eu fui uma explosão nessa cidade, desde o marketing, né? Também a gente tem uma agência de marketing hoje também, então foi crescendo, as empresas foram crescendo, hoje está em nível, graças a Deus, nacional. A gente tem atendido várias pessoas dentro do Brasil, dessa empresa, mas hoje eu entendo que aquilo ali foi só um chamado de reconstrução. Porque antes a gente não estava posicionado, antes eu e meu esposo não tinha maturidade, a gente se relacionava com pessoas que não estavam no mesmo propósito que a gente. Então, tudo isso tem que ser eliminado da sua vida quando você quer algo. Você quer viver realmente um propósito que Deus chamou para viver, né? Tem muitas coisas, muitos barulhos que querem atrapalhar e tirar você realmente do propósito, do que Deus chamou você para viver. E a gente escolheu, né, seguir juntos em 2019, montando empresa juntos, a primeira empresa que hoje gerou esse grupo, né, que graças a Deus está super bem, mas a gente entende que começou em negócios e terminou em família, terminou em construção, terminou edificando várias outras famílias que estavam à nossa volta, terminou
trabalhando mesmo a nossa base, né? Como pessoa, até nós mesmos, nós podemos aprender que a gente não tá junto para dividir, a gente tá junto para somar, construir e crescer. Família, ela é isso. Ela é algo feito para você prosperar, multiplicar e crescer, né? E eu sempre questionei a Deus, e aí, qual que é o meu propósito, né? A gente chega nessa fase da vida de confusão, né? Não sei qual que é o meu propósito, a gente chega nisso. E uma das coisas que o Senhor falou ao meu ouvido uma vez foi unir. E Olha o que eu só. puder fazer para unir famílias, eu vou fazer. Sim. Interessante E o isso, né? propósito, você não encontra o propósito. Ele não tá vairando na esquina por aí. Você cria o seu Você propósito. vai na prateleira ali, deixa eu ver qual o propósito Deixa eu ver qual o propósito que eu quero. Plim, achei. Deus te Não, escolheu. o propósito você cria. O propósito é decisão. Então, para eu viver o meu propósito hoje, eu tenho que renunciar a muita coisa. E às vezes lá atrás, a gente não entendia isso. Então, o propósito, ele é renúncia. Ele é todo dia fazer a mesma coisa. Todo dia eu preciso acordar e falar não para aquilo que foge do meu propósito. Eu falo sempre pro meu namorado Márcio que hoje eu tenho um namorado, tá, gente? Deus me abençoou. Deus Vai me ter casamento, abençoou. vai ter Esse celular. Esse felizardo, né? Graças a Agora eu vou ter uma família, se Deus Em nome de quiser. Jesus. Então eu falo sempre para ele, não é o que eu quero, é o que eu não quero que eu tenho que ter muito claro. Olha Porque só. o Exatamente. sim é fácil eu falar, agora o não, ele é mais difícil. Exatamente. Eu falo que eu tenho uma conexão muito boa e muito forte com Deus. Depois de todo esse processo, eu entendi quem era Deus. Para mim, antigamente, Deus ele andava com chicote e qualquer erro que eu cometesse, ele estava ali para me punir. E não é isso. O que acontece com nós é que vem consequências dos erros que a gente comete. As consequências vêm, não foi Deus. Não foi Deus que implantou. Então eu falo sempre que eu conheci Deus de verdade depois disso. Eu tenho uma conexão muito forte com Ele. E o Senhor fala muito comigo. E há um tempo atrás, há uns 3 meses atrás, eu recebi uma proposta muito boa financeiramente. Muito boa mesmo, daquela que, sabe, dá um frio na barriga, isso. Tentadora, muito tentadora. E eu orei à noite e eu falei, Senhor, me ajuda a decidir. Eu não tô tão clara de que isso é bom para mim. À noite eu estava quase adormecendo, eu tive um sonho. Eu sonhei que eu estudei psicologia, então eu sei que os sonhos refletem aquilo que está no nosso inconsciente, mas dentro da Bíblia o Senhor fala através dos sonhos. Ele fez isso com José. Então eu sonhei à noite, eu falo que foi uma visão, foi um sonho que o Senhor me deu. Eu sonhei com um irmão meu que mora em outra cidade, e a gente não tem tanta proximidade. Eu sonhei que eu estava num posto de gasolina e tinha uma rampa para a gente subir do outro lado. Estava acontecendo uma batalha e nós éramos os heróis da batalha. A gente ia lá salvar as pessoas da batalha. E a gente começava a subir aquela rampa. No meio da rampa tinha um portão e dentro desse portão tinha uma floresta. Quando eu estava passando com meu irmão, alguém de dentro do portão me puxava para dentro. E o meu irmão pegava no meu braço e me puxava para fora e falava assim, não pega atalho, aí tem cobra peçonhenta. Misericórdia. Eu acordei do sonho e falei, já sei minha resposta, não pega atalho. O meu sucesso não é pelo meu esforço. Olha. O meu sucesso é para eu viver aquilo que o Senhor tem para minha vida. Isso E aí. se vir por mim, eu não dou o mérito para ele. Cara, a gente vê que isso é tão verdadeiro que os olhos de vocês brilham. Brilham. Vocês não estão entendendo. Eu falo, a minha a palestra... gente acha que são as lanternas aqui, mas A são minha as palestra, eu trago um pouco de estratégia, de posicionamento e de comunicação, mas eu sempre encerro ela com o emocional e espiritual. Porque para mim isso é a minha maior missão. Então se tiver 2, 3 pessoas ali dentro que foram tocadas e mudarem a história delas através daquilo que elas ouviram de mim, eu falo, cumpri o meu Vai e propósito. diga o evangelho. Cumpri Já a minha valeu. missão. Exato. Tem muita gente que se conecta muito comigo. Então eu vejo pessoas na rua, fala comigo. Esses dias eu cheguei eu fui até com o Vitor. Eu fui levar o Vitor na casa de um rapaz aqui em Rio Verde. Ele, desce um pouquinho comigo. Eu falei, amigo, eu tô atrasada já. Ele, não, 20 minutinhos. Fiquei quase 4 horas na casa dele lá. Vitor sendo Vitor, né, gente? E aí, a hora que eu entrei na porta, uma menina, meu Deus, é a Gabi Albuquerque, meu Deus, eu saí do meu emprego porque você fala que tem que ter coragem. Eu falei, meu Deus. Jesus, O que eu tô que fazendo? responsabilidade. Você tá bem? Tá precisando de alguma coisa? E assim, a gente vê o impacto que a gente tem na vida das pessoas e a responsabilidade que eu carrego. Olha só. Então é uma missão, para mim é uma missão. Então as pessoas que eu vejo na rua que se conectam comigo e que falam, olha, eu não desisti. Eu abro sempre caixinha de pergunta e falo assim, coloca uma frase
frase sobre mim. O que vocês pensam sobre mim? Eu abri ultimamente, uma mulher colocou assim, todos os dias de manhã eu coloco na minha rede social, todas as coisas cooperam para o bem. Se tá ruim, tá cooperando. Se tá bom, tá cooperando também. Então, todos os dias eu coloco esse versículo lá. Aí uma seguidora foi lá e colocou, nos meus piores dias eu lembro que todas as coisas cooperam para o bem. Eu falei, cara, é isso, sabe? Não é mais sobre mim, já ficou muito maior. Eu gosto de falar quando a gente começa a posicionar sobre o impacto das pessoas, né? O seu impacto, né, Fernando, o seu impacto na vida das pessoas, a importância da ambiência. Exatamente. Você estar no ambiente certo, com pessoas certas, e aí eu quero saber um pouco mais sobre o projeto de vocês, né? E o quão isso é importante, que é estar entre pessoas que vão nos levar a outra posição e a outra situação. A importância de estar entre pessoas que vão nos levar a outro nível, né? Então, eu e a Gabi, a gente decidiu parar um tempo para viver, né, as coisas que Deus tinha pra gente. E quando você para viver isso, tem muita coisa acontecendo na sua vida, né? Tem muito barulho, muita coisa acontecendo e você pensa, meu Deus, mas será que tá no momento certo de eu dar esse passo, de eu começar a ter essa mudança na minha vida? Quem decide isso é só você mesmo. Não é ninguém. É você que decide estar no lugar que você se coloca. A Gabi contou que estava com depressão. Eu tive uma época que eu era CLT, ganhava muito bem, e eu tive que realmente sair do lugar que eu amava trabalhar para começar o meu negócio do zero, sem nada, absolutamente nada, eu não tinha R$1. E nesse momento eu falei para Deus, Deus, eu coloco nas suas mãos. E eu sempre, quando eu faço ou falo alguma coisa, eu peço para Deus. Então, se você tem vontade, desejo de aprender com a gente, pede para Deus. Se for da vontade dele, você tá com a gente nesse projeto, vem. A gente está te esperando, a gente se preparou 5 anos para viver isso que Deus chamou a gente para viver. A gente não está aqui para brincar, a gente está aqui realmente para transformar, porque isso é um chamado, isso é genuíno, é algo que vem de dentro mesmo. E a gente está aqui para mídia, para marketing, nada disso, esquece. A gente já tem uma vida boa, graças a Deus, a gente tem uma estrutura. Já tem uma estabilidade. Exatamente. Hoje a gente está aqui realmente para criar em vocês essa essência do Senhor, para realmente transmitir o que você foi feito para fazer. E o que vier daí pra frente, Deus conduzirá, porque tudo que a gente tá fazendo aqui é pra Ele, é pra honra e glória dele. Sim. O resto que vem, tudo bem. Se o Senhor achar que a gente é merecedor, a gente vai viver o que Ele chamou a gente pra viver e tá tudo certo. Mas o nosso propósito na sua vida é cumprir o nosso chamado aqui nessa terra. Mas eu falo sempre assim também, ó. A gente tem a mania de ficar, se Deus quiser. Se Deus quiser, se Deus quiser. Cara, Ele quer. Vai. Todo dia ele te dá uma oportunidade de você fazer diferente, você tomar decisões diferentes. Ele quer, ele fala, vai meu filho, todo dia, mas a gente faz o quê? Fica no se Deus quiser. Ele já te deu a vida. Se limitando. Isso. Então existem crenças, existe o inconsciente que ele te leva o tempo inteiro a reviver aquilo que está armazenado. Então muitas vezes a gente repete as mesmas coisas de forma diferente. Então eu fui abusada, eu poderia me tornar uma abusadora. Então eu tive um casamento falido, eu poderia destruir famílias. E não, são escolhas. Eu posso decisões. fazer diferente, por mais que tenha dado errado. E não é o Senhor que fez dar errado. São escolhas. A gente tem um livre-arbítrio, o Senhor deixou isso para nós. Então todos os dias nós precisamos decidir. E estar entre pessoas que vão te apoiar. Exatamente. E essa é que é a importância de vocês terem esse projeto. E meninas, só meninas hoje, né? Porque daqui a pouco eu acredito. O meu trabalho, eu não nicho ele. O meu trabalho é para transformar pessoas. Se você quer um resultado diferente, eu estou aqui para te ajudar. E o meu posicionamento, ele já pontua muito bem. Então, tanto o meu digital quanto o meu pessoal, eu sei trabalhar com homem sozinha, com mulher sozinha. Eu tenho o meu respeito, o meu limite, eu existo em todo lugar. E isso eu deixo tão claro que não vem ninguém me dá uma cantada no meu Instagram. Não vem, meus comentários não tem nenhuma falta de respeito. Então lá não tem bunda, não tem peito, não tem nada atrativo para me desrespeitarem. Tem conteúdo de valor, tem conteúdo que transforma e tem posicionamento. Então isso faz a diferença. Então para homem, mulher, quem quer ir para um outro nível tem que se conectar com pessoas certas. De outro nível. Eu falo sempre, a ambiência muda a frequência. Exatamente. Então, se eu estou no ambiente certo, com as pessoas certas, a minha frequência vai mudar. Meu resultado vai mudar. Só que, às vezes, a gente dá desculpa, né? Então, não dá para ter resultado diferente tendo atitudes iguais.
Isso é bom. Já dizia Albert Einstein. E para viver o extraordinário desse projeto, como é que ele vai funcionar? Como é que vai ser dinâmico? Vocês podem explanar um pouquinho para nós? Qual que é Dá o uns arroba? spoilerzinhos. Qual que é o arroba? Spoilerzinho. Onde é? Nós vamos fazer uma série de lives, né? Agora, acho que a gente começa essa semana, né, Gabi? Não temos as datas ainda, mas eu acredito que a gente vai começar a trabalhar. O pré-lançamento foi aqui na Conego. Sim. A gente vai começar a trabalhar de quinta para sexta-feira já no nosso Instagram, né? O meu e da Gabi. Então a gente vai perfeito. deixar aqui disponível aqui embaixo. Vocês acessam lá. A gente vai estar fazendo lives para vocês conhecerem um pouco do nosso propósito, nosso chamado e o porquê que a gente está fazendo esse movimento. E depois, daqui uma semana, a gente vai lançar para vocês a abertura. A gente não vai conseguir atender todo mundo, então vai ser bem limitado, né, Sim. Gabi? A gente fez algo Sim, bem limitado é. e bem acessível. A gente vai primeiro pegar momento. turmas. Bem Então, personalizado. é bem Isso. personalizado. Por quê? Porque eu não quero volume, eu quero qualidade. Isso. Então eu quero pegar aquela turma que a gente fechou, transformar a história daquela turma de quem quer estar lá dentro. Porque eu tenho uma E mentoria fazer a individual. escolha na sua Isso. Exatamente. Eu tenho uma mentoria individual também, mas nem todos os meus mentorados prosperam. Por quê? Porque não decidem prosperar. Isso. Então eu sempre faço uma avaliação ali de 30 minutos antes para saber se estão prontos ou não. Senão eu não vendo mentoria. Não é mais pelo dinheiro, já foi um dia. Quando eu comecei eu precisava captar, eu precisava vender, então eu entregava muito. Hoje não. Hoje é por seleção, é por quem quer. Quer um novo resultado? Por quê? Porque o nosso resultado depende do resultado de vocês. Isso é E é maravilhoso. tempo, né? O tempo é o maior exatamente. recurso. É importante Exatamente. você aproveitar o seu tempo. Segue as meninas, nós vamos pegar Vai as deixar o redes nosso de, arroba. de Isso. vocês, né? O Frank gosta muito de falar sobre legado e o que vocês querem deixar para a humanidade, mas parece que esse brilho no olhar, ele já... Quem não entendeu, tá com um probleminha. Mas Nós vamos é só reforçar. para reforçar, Eu falo que né? herança, Qual é o legado. eu falo que herança eu deixo para as minhas filhas. Legado eu deixo nas minhas filhas, nas pessoas que passam por mim. Então eu vou deixar um legado muito forte. Eu sempre soube que eu seria grande. Desde o dia que eu decidi que eu seria grande. E eu tenho caminhado para lá. Então cada pessoa que passa por mim leva um pouquinho de mim. Eu não deixo ninguém ir de mão vazia. Então esse é o meu legado. E eu sei, vocês ainda vão ver meu nome muito grande por aí. Muito grande. Isso eu tenho certeza absoluta. É tempo e processo. E eu respeito o processo. Então eu sei que eu vou me tornar muito grande. Estou me preparando para isso. E todo mundo que chegar até mim, que passar por mim, vai ficar com o meu legado. Uau. Que maravilhoso. É o transbordar, É né? o transbordar. Isso aí. Quem tem muita coisa para entregar Sim, atinge muitas pessoas, né? sim. E a Fernanda? Eu tenho certeza, né? Eu sempre falo que eu tenho certeza do meu legado. Eu sei para que Deus me chamou aqui, né? E Ele me chamou, como eu falei, para unir, né? Unir famílias, unir pessoas, unir negócios. E é isso que eu quero deixar, porque tudo isso aqui no mundo passa. Todas essas coisas passam. Mas o que a gente deixa no coração das pessoas, elas Sim. permanecem para Eu tenho uma sempre. frase que eu coloco na minha palestra, que as pessoas não se lembram do que você falou, mas elas se lembram de como você as fez sentir. Então, se você tocar a vida de uma pessoa, ela vai se lembrar de você o resto da vida. É. Isso é bom demais. Né? Isso é legado. Lindo, lindo, lindo. E de nós já deixamos que vai ter um pouquinho de quero mais, um gostinho, né? Vai continuar esse assunto. Queremos aqui agradecer vocês Sim. por A gente que transbordar agradece. não só nas nossas vidas, não só na vida das pessoas, mas de todo mundo que acompanha vocês, de o pegar na mão, Sim. que vocês fizeram agora, né? O dividir para multiplicar. Sim. Exatamente. Isso é importante. Deixem as redes sociais, aonde que a gente segue vocês. O né? meu Aonde Instagram que a gente se é encontra. Gabi Albuquerque Beauty. Então, entrem lá, tem muito conteúdo legal. Não é conteúdo só da minha técnica ou daquilo que eu faço. É conteúdo para transformar a vida de vocês. Então, Gabi Albuquerque Beauty. Segue lá que eu tenho certeza que vocês vão se conectar. Ah, você fala sobre beleza, Eu né? falo sobre beleza. Ah, bom. eu achei que era. É tão Eu bom falo sobre que a beleza. gente sente isso, né? Sim. E a beleza, ela tá linkada com a essência. E qual é a minha essência? O que você transparece. O que eu transpareço? Às vezes eu tenho que mergulhar para dentro. O crescimento, ele é interno. Então, descubram a essência de vocês. Exatamente. A Bíblia fala que nós somos imagem e semelhança do Criador. Então, a minha essência vem daí. É a raiz principal.
Se eu não entendo isso, eu acho que a minha essência é como eu como eu fui criada, porque a minha essência é porque eu vim da roça, Não, a sua essência não é isso. Eu falo que a gente nasce um potinho vazio. E tudo que é depositado em nós é que nos torna os adultos de hoje. Tá, mas quando eu adulto, eu preciso entender o que eu deixo nesse potinho. Eu posso escolher o que eu quero tirar, e às vezes as crenças, a escassez, tudo aquilo que foi implantado em nós. Exatamente. É decisão nossa fazer isso. É a reciclagem da vida adulta. Se você faz isso, é impossível, porque aí você abre a oportunidade de colocar novas coisas nesse potinho. Mas se ele estiver muito cheio, você não vai conseguir. Então a essência vem de ser o cheiro do Senhor. A essência vem de cheiro. Nós precisamos exalar isso por onde a gente passa. E é isso que conecta, porque é verdadeiro. Porque vem do céu. E foi Deus que falou, não foi a Gabi Albuquerque que falou. Que nós somos imagem e semelhança dele. Então, se você não concorda, questiona com ele. É isso aí. Maravilhoso. Vamos lá para minha rede social, é Fernanda.Ximenes com mais um S no final. Então não tem erro. Você vai clicar lá, ver um monte de loja, um monte de negócio com esse FX branquinho e preto, porque esse também vai invadir o mundo, eu tenho certeza. Spin, e a gente sabe que vocês já são disso resultado. Isso. Né? E fica aí aquele gostinho de saber o que essas meninas vão aprontar, porque elas mostraram aqui para nós e para todo mundo que elas têm base, que elas têm princípios, que elas têm valores, elas têm raízes. Né? Exatamente. Pode ter certeza que elas, nem de conteúdo, ela tem entrega, elas têm resultado. Isso aí. E não é só financeiro não, gente. Porque às vezes vocês veem assim, bem-sucedidos, Sim, sim. empresários, CEOs, né, de Sim. vários, elas têm história de crescimento, de valores e de superação. Exatamente. É fantástico a gente poder compartilhar, dividir essa mesa e com certeza nós queremos nos encontrar com vocês novamente em Goiânia, mas eu quero Estaremos ouvir lá. resultados de como foi esse primeiro momento. Bora Eu lá. estou ansioso e curioso. Meninos e meninas, tá? É para todo mundo. A persona desse produto é quem quer mudar, Exatamente. quem quer se construir. Quem quer novos resultados. Quem Exatamente. quer nós? Vem para nossa mentoria que vai, Vem a pra gente esse vai entregar pra extraordinário. vocês. Vem viver Sim. isso. E a Vem gente viver que isso com a agradece gente. a oportunidade de estar aqui com vocês. Vou esperar o convite para estar em Goiânia. Eu amo sair, gente. Me convidem para tudo que eu tô dentro. Pronto. Perfeitíssimo. Muito obrigada, gente, pela oportunidade. Foi de suma importância essa oportunidade. Eu acho que foi até Deus que preparou esse Com momento pra certeza, gente. com certeza. Então, assim, obrigado mesmo, de coração. Isso é o começo de uma coisa muito grande. E daqui uns dias a gente tá lá contando o resultado de tudo isso pra vocês. Então, curiosíssimo. Comemorando. Isso. Muito obrigado a cada um de Eu que vocês. agradeço. Fiquem em paz, que Deus abençoe. Amém. E uma salva de palmas para ela. Aê! Aê!